Finalmente começou mais uma temporada dessa série tão maravilhosa que é House of the Dragon. E já começamos com muita coisa absurda rolando. A Alicent bem safadinha ali com o Criston Cole, Rhaenyra em busca de vingança contra Aemond Targaryen, e claro que tivemos sangue e queijo. E foi insano. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise completa de tudo que aconteceu nesse episódio, enquanto também dou minha opinião sincera sobre o que eu achei de cada detalhe dele. E bom, se você gosta de House of the Dragon, se aconchega na cadeira e vamos para o vídeo. Porque bom, meu nome é Daniel Loubach, seja bem-vindo ao Pipocou, e essa aqui é a minha análise completa do primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Finalmente começamos a cobertura de House of the Dragon 2 aqui no canal. Tava muito ansioso pra isso e eu acho que você vai gostar demais dos vídeos. Mas antes da gente começar, eu acho que vale ressaltar que esse vídeo aqui vai ter muito spoiler desse primeiro episódio. Então caso você não tenha assistido, eu aconselho que você não assista esse vídeo, primeiro vê o episódio e depois você volta aqui. Mas caso você queira continuar, veja por sua própria conta e risco. Nós começamos o episódio bem longe de King's Landing ou então de Dragonstone. Nós começamos lá no norte, vendo um pouquinho de Winterfell e um pouquinho da muralha, enquanto toca de fundo a música tema dos Stark. Isso daqui, cara, foi de arrepiar. Então nas muralhas, nós vemos Jacaerys Velaryon e Cregan Stark conversando. Porque caso você não se lembre, lá no final da primeira temporada, a Rhaenyra envia seus filhos para conseguir aliados para a guerra. Lucerys vai até os Baratheon, enquanto Jacaerys vai até os Stark. E nós sabemos exatamente o que aconteceu com o Lucerys. Então Jace e Cregan trocam uma ideia ali, eles conversam, e Cregan fala que ele vai apoiar a Rhaenyra, até porque ele vai honrar a promessa de seus ancestrais. Porém, ele diz que ele não pode sair do norte, até porque ele tem o dever de proteger tanto o norte quanto a muralha, até porque o inverno está chegando. Porém, ele enviará 2.000 nortenhos para a guerra. E você sabe que 2.000 nortenhos é coisa beça. Mas antes de terminar a cena, acaba chegando um curvo lá no norte e chega uma mensagem para o Cregan. Assim que ele termina de ler a mensagem, ele olha para o Jace com aquela carinha de deu merda. E é muito bom rever o norte aqui depois de tanto tempo. Pra quem gosta do norte, pra quem gosta dos Stark, isso daqui é um prato cheio. É extremamente emocionante você ver ali todo aquele cenário de novo, aquele ambiente, com aquela trilha sonora de fundo que é de arrepiar. Então pra mim, que sou muito fã do Stark, é muito bom essa cena. E é uma pena que essa daqui é a última vez que veremos o Cregan Stark e o Norte nessa segunda temporada de House of the Dragon. Então nós viajamos para Dragonstone, onde vemos Rhaenys e Meleys chegando na Montanha do Dragão, após uma patrulha bem cansativa. Porém, nosso querido Daemon chega e ordena aquela monte de novo em Meleys, porque eles vão até King's Landing para matar Vhagar e Aemond. Mas é claro que a Rhaenys nega. Eles têm uma discussão bem rápida e no fim Daemon ordena novamente que ela suba em Meleys para eles irem até King's Landing, mas ela disse que ela faria isso se ele fosse o rei. É claro que o Daemon tá possesso por vingança, até porque sua família foi traída por pessoas que ele sempre odiou. O trono da sua esposa foi usurpado pelo próprio irmão e seu enteado tinha sido brutalmente assassinado pelo seu próprio tio. Mas é claro que ele não poderia fazer nada sem uma ordem da Rhaenyra. E o Daemon também culpa Rhaenys pela morte do Luke, até porque lá no episódio 9 da primeira temporada, ela teve a oportunidade de matar todo mundo ali, matar a Alicent, matar o Criston Cole, matar o Aemond, matar todo mundo daquela família, mas ela prefere não fazer isso, até porque ela não era quem deveria iniciar essa guerra. Poxa, Rhaenys, era só um Dracarys, né? E falando na Rhaenyra, ela está há dias voando com Syrax atrás dos restos mortais de seu filho, o Luke. É que assim como Rhaenys diz para o Daemon, assim que ela soube da morte da Lena, ela só conseguiu realmente entrar de luto, realmente entrar em ação assim que ela viu os restos mortais da filha. E é exatamente isso que vai acontecer com a Rhaenyra. E a atuação da Emma Darcy nesse episódio aqui, cara, ela é impecável. Inclusive nessa cena que nós vemos ela em busca dos restos mortais do Luke, dá pra ver só no olhar dela que mesmo desesperada, ainda tem um fiozinho de esperança de que ela vai encontrar o seu filho vivo. Já indo para King's Landing, nós vemos exatamente como tá a defesa da cidade, com diversos escorpiões mirando para o céu, para caso algum dragão inimigo apareça, ele ir de Rhaegal. E uma crítica que eu tenho nesse episódio é que eu queria ter visto mais da reação dos verdes à morte do Lucerys, até porque a gente não viu absolutamente nada. Lá nos livros, o Aegon dá até mesmo uma festa a comemorar a morte dele, e aqui na série nós não vemos nada disso. Aqui a série já começa alguns dias após a morte dele, e nós só ficamos sabendo de que a Alicent mandou ali algumas cartas para Rhaenyra em busca de fazer ela aceitar o Aegon como rei, se desculpar pela morte do Lucerys e fazer com que essa guerra não aconteça. E falando nos verdes, nós também vemos o Aegon sendo bem mais paternal aqui, levando Jaehaerys para o pequeno conselho para ele já ir se acostumando com esse ambiente, já se acostumando a como é ser um rei, até porque ele é o próximo na linha de sucessão. E guardem essa informação porque ela é muito importante. Inclusive, na cena que ele vai buscar o seu filho para levar para o pequeno conselho, nós temos mais uma previsão da nossa querida Helaena, em que ela diz que ela não tem medo dos dragões, mas que ela tem medo dos ratos. É, galera, pra quem viu o episódio, sabe exatamente o que vai acontecer no final dele.
E sobre a Alicent, a primeira cena dela na temporada, nós vemos que ela tá tendo uma relação ali bem íntima com o Crystal Cole, né? Até porque ele tá ali se aventurando numas certas partes baixas. E dá pra ver aqui a hipocrisia, né? Porque falou da Rhaenyra, mas tá aqui fazendo exatamente a mesma coisa com o mesmo homem. E no Pequeno Conselho nós também vemos como o Otto Hightower tá lidando tanto com a morte do Lucerys quanto a guerra iminente. Ele já aceitou que essa guerra daqui vai acontecer, enquanto a Alicent acha que tem como eles evitarem essa guerra. E é claro que o Aegon e o Aemon querem que essa guerra aconteça. Quando a Alicent sai do Pequeno Conselho, ela dá de cara com Larys Strong. Ele diz pra ela que ele deu cabo de todas as suas serviçais e contratou novas que ele escolheu a dedo para que ela possa confiar 100% nessas novas serviçais. Mas é claro que não dá certo e vemos uma cena em que ela tá tomando banho e ela manda todas as serviçais saírem do quarto e ela fica ali sozinha. Dá pra ver um pouquinho de como tá o psicológico da Alicent sobre tudo isso que tá acontecendo. Inclusive, fiquem de olho nesse safado do Larys Strong, porque enquanto em uma cena ele declara ali apoio total a Alicent, na próxima cena ele já tá ali falando no ouvidinho do Aegon ali, começando a manipular ele e declarar apoio a ele também. Então dá pra ver que ele tá ali jogando sujo no meio de toda a realeza. Então fiquem de olho nesse safado, porque ele é o verdadeiro rato. E chegou numa cena muito dolorosa que ninguém queria ver, mas nós sabíamos que iria acontecer. A cena de Rhaenyra Targaryen encontrando os restos mortais do Luke. Claro que ela não encontra o corpo do Luke porque nós sabemos que ele foi engolido pela Vhagar. Porém, ela encontra um pedaço da capa que ele usava entrelaçado em uma linha de pesca junto com um pedaço da asa do Arrax. E nessa cena aqui, meus amigos, a Emma Darcy garantiu o Emmy desse ano. Que atuação impecável, cara. É sério, é impressionante. Você sente exatamente a dor que ela tá sentindo no momento que ela descobre a confirmação de que o seu filho realmente está morto. E um detalhe legal é que enquanto a Rhaenyra está ali lamentando pela morte do Luke, nós vemos atrás dela a Syrax também lamentando, tanto pela conexão que ela tem com a Rhaenyra, tanto também pela possibilidade de que o Arrax, que era o dragão do Luke que também morreu, ser filho dela. E essa cena aqui, cara, é realmente difícil de segurar o choro, porque ela é muito emocionante. Temos também uma cena bem legal em que nós vemos o Aegon ali ouvindo as petições dos moradores de King's Landing, e ele sendo realmente um bom rei. Por exemplo, ele promete devolver o rebanho de ovelhas para um dos moradores, mas é claro que aquela praga daquele Otto Hightower se intromete no meio e fala pra ele que eles não podem fazer isso, fazendo o Aegon voltar na decisão. Mas quando o Aegon promete para um ferreiro que eles vão adiantar os pagamentos porque tá difícil o trabalho deles, no momento que o Otto vai se intrometer, ele já levanta a voz e bota o Otto no lugar dele. O Aegon é o rei e ele faz o que ele bem entende. É claro que eu sou a favor do time preto, caso vocês me sigam nas minhas redes sociais vocês já sabem disso, mas eu gostei demais dessa cena aqui do Aegon sendo um rei e sendo relativamente bom. Inclusive é muito engraçado a cena em que ele é descrito como Aegon o Magnânimo e ele ficando puto por isso. Essa cena é muito boa. Eu acho muito legal o fato de que a série ela não levanta a bandeira sobre qual lado realmente é o certo, ela deixa totalmente à mercê da interpretação de cada um que tá assistindo, mesmo os pretos sendo os certos. Também temos uma cena em que o Otto e a Alicent conversam ali em particular, e que a Alicent vai brigar com o Otto porque ela sente que eles não estão se apoiando o suficiente. Inclusive, a Alicent diz que para ela, a vitória nesse momento é a Rhaenyra ajoelhada e o Aegon sentado no trono de ferro, totalmente em paz. E o Otto concorda com isso, porém ele diz que já não tem mais volta, a guerra vai acontecer, e o caminho a partir de agora é com violência. E também é dito o plano deles, que eles vão deixar ali o Aegon governar por um tempo, enquanto é tudo uma novidade, enquanto ele tá curtindo isso, e assim que ele se cansar, eles vão tomar a rédea. Exatamente o que o Tywin fazia com o Joffrey lá em Game of Thrones. A Verme Branco chega em Dragonstone de forma clandestina, porém o Daemon encontra ela enquanto eles fazem uma patrulha ali pelos navios que passam por Dragonstone e leva ela como prisioneira, porque de certa forma ela colaborou para a coroação de Aegon e para o trono de Rhaenyra ser usurpado. E também acaba sobrando até mesmo para o Eric, que o Daemon diz que ele ficou ali parado só assistindo enquanto o Aegon era coroado, então de certa forma ele também tem uma culpa nisso. Então a legítima rainha chega a Dragonstone, com um pequeno conselho já preparado ali, dando várias opiniões sobre o que fazer, sobre o que eles já estão fazendo, já ali tentando atualizar ela das informações, enquanto Rhaenyra anda em completo silêncio até a mesa. Ela se posiciona no centro da mesa, todo mundo fica em silêncio olhando pra ela, e ela diz apenas: "Eu quero Aemon Targaryen". E essa cena aqui, meus amigos, é simplesmente perfeita, é tudo de arrepiar, tanto a frase, quanto a atuação da Emma Darcy, quanto a direção. Essa cena daqui é impecável, simplesmente a cena mais poderosa desse episódio aqui. E é claro que o Daemon tava só esperando essa ordem da Rhaenyra pra ele entrar em ação, então ele já vai até Verme Branco e pede pra ela um possível espião dentro de King's Landing, em troca da liberdade dela. E antes de continuarmos, eu gostaria de pedir pra você descer essa telinha aqui e deixar o like no vídeo, porque é muito importante pra você mostrar que você curtiu esse vídeo, que você quer que eu continue
continue a cobertura de House of the Dragon aqui no canal. E além disso, quando você deixa o like, o YouTube vai te passar a te recomendar mais vídeos do meu canal e também recomendar para mais pessoas. Então assim você vai ajudar demais o meu trabalho. Não só isso, que aproveita que você vai descer para deixar o like e também se inscreve no meu canal, porque assim vai me ajudar a chegar na minha meta de 1000 inscritos e também você vai receber esses conteúdos aqui novos toda semana, que vamos cobrir completamente toda a segunda temporada de House of the Dragon. Então, se inscreve no canal e deixa o like. E chegamos a mais uma cena absurdamente dolorosa em que Jace chega em Dragonstone junto com a Bayla. E quando ele se encontra ali com a Rhaenyra, que tá sentadinha na frente de uma lareira, a Bayla sabe o que vai rolar e já mete o pé. Então Jace começa a passar o relatório para sua mãe de que os Arryn eles aceitaram participar da guerra em troca de receber um dragão e que os Stark enviarão 2000 nortenhos para a guerra. Porém, isso tudo enquanto ele segura o choro e tenta manter a postura. E a Rhaenyra vai se levantando ali calmamente e vai andando bem devagar em direção ao seu filho. Quando eles estão bem perto, eles se abraçam e começam a chorar juntos, se consolando pela morte do Luke. E essa cena, cara, é a cena que realmente doeu demais. Eu quase chorei nela, e foi por muito pouco que eu não chorei. E logo após isso, infelizmente, eles não têm o corpo do Luke para fazer o funeral, mas eles fazem um funeral com o pedaço da capa que a Rhaenyra encontrou lá com os pescadores. E ela queima aquela capa como um funeral para o Luke. Inclusive, na cena também vemos o Jace jogando um cavalinho de madeira que o Luke sempre brincava com ele. É de partir o coração. E todo esse funeral fica intercalando com uma cena da Alicent acendendo velas para os mortos. Inclusive, ela acende uma vela para o Luke. Eu quero ver aonde essa série tá querendo levar a Alicent, porque esse episódio inteiro eles mostraram uma ambiguidade dela, de que ela não quer guerra, ela quer a paz com a Rhaenyra, mas também, depois de Sangue e Queijo, eu quero ver o que vai acontecer. E falando em Sangue e Queijo, depois do comando da Rhaenyra, é óbvio que o Daemon nem perdeu tempo e ele já está em King's Landing, com o seu capuz preto, que nós sabemos que sempre que ele usa, alguma merda vai acontecer. E então ele chega ali na surdina e chama a atenção de um guarda, que na série isso não é citado, mas nos livros é dito que o apelido dele é Sangue. E ele sabe que o Sangue tem uma certa antipatia pelos Hightower, porque a Verme Branco disse isso pra ele. Ele já paga ali um tributo para que o Sangue o ajude, e é claro que dá certo. Eles então vão até um caçador de ratos conhecido como Queijo, e eles começam ali a planejar o ataque contra o Aemon, até porque o Queijo ele conhece o castelo e sabe como entrar lá sem ninguém perceber. Daemon diz para Queijo levar o Sangue até dentro do castelo e comanda que matem o Aemon e tragam a cabeça dele. Mas Queijo pergunta o que fazer caso eles não encontrem o Aemon. O Daemon olha para ele, dá um sorrisinho e a cena corta, deixando em aberto qual foi sua resposta para essa pergunta. A cena corta para Aemon e Criston Cole planejando juntos os próximos passos nessa guerra. E é claro que essas duas pragas estão trabalhando junto, né? Merda atrai merda. Inclusive, nessa cena aqui, o Aemon assume para Criston que ele sabe que a sua mãe usurpou o trono, que ela e o conselho do Otto planejaram isso tudo para roubar o trono de Rhaenyra Targaryen. E é claro que ambos pouco se importam com isso. E então o Otto chega na sala, dispensa Criston Cole e começa a conversar com o Aemon sobre ele planejar coisas sem que a mão e o rei saibam disso. Mas é claro que o Aemon discorda. Mas Otto fala que ele terá a vingança que ele tanto almeja, porém, no tempo certo, e pede para ele segurar esses impulsos dele, porque ele sabe que o Aegon não consegue segurar. Até aqui, todo esse episódio foi mais uma construção do que vai acontecer na temporada. Eles pavimentaram sobre como é que tá a política desse mundo após a morte do Luke, mas aqui chegamos no grande evento, o segundo grande movimento dessa guerra e o último ato para realmente iniciar os conflitos. Vemos Sangue e Queijo adentrando pelo castelo. O Queijo leva um cachorro, porque os caçadores de rato usam eles para farejar os ratos. E o Sangue leva várias armadilhas de rato para que caso alguém veja eles consigam se disfarçar. Então eles vão passando ali pelo castelo, eles conseguem invadir, eles inclusive passam pela sala do trono, em que o Aegon e mais alguns amigos estão ali bêbados conversando e rindo, e eles passam direto. Muitas pessoas não gostaram muito dessa cena porque foi muito fácil a forma como eles entraram no castelo, mas eu particularmente não me importo muito com isso, eu acho que não era nem o foco da cena. Toda a tensão dela, toda a construção dela foi muito bem feita. E também a forma como eles entraram no castelo e se infiltraram é bem plausível, então eu realmente não entendo quem não tá curtindo. O Queijo se recusa a levar o Sangue mais pra cima no castelo, porque lá é onde a realeza mora, e lá tem um outro grupo de caçadores de rato, ou seja, é mais difícil deles se infiltrarem. Mas claro que com uma certa violência do Sangue, o Queijo muda de ideia. E aqui rola o maior ato de crueldade desse episódio, a coisa mais escrota desse episódio, que literalmente o Queijo mete uma bicuda na barriga do doguinho totalmente à toa, cara. Isso aqui foi ridículo e devemos inclusive levantar uma hashtag no Twitter de hashtag justiça pelo doguinho. Mas então eles vão subindo e eles saem exatamente na sala onde Aemon e Otto estavam conversando alguns minutos antes. Porém, eles chegaram tarde demais, eles já tinham saído dali. Uma serva inclusive vê o Sangue e lhe mostra ali as armas de rato e começa a arrumar ela no chão para ela disfarçar. E a serva não desconfia de nada momentaneamente. E assim que ela sai do quarto, ele percebe que isso pode dar uma merda, ele puxa a faca e vai atrás da serva para matar ela. Mas quando ele vai atrás dela, ele chega no quarto que Helaena estava com as crianças. O Queijo já estava com a Helaena como refém, segurando uma faca no pescoço dela. E eles veem os filhos de Aegon. E como Daemon diz,
é filho por filho. Então eles começam a discutir sobre qual deles é o menino, qual deles é o próximo na linha de sucessão do Trono de Ferro. Nesse meio tempo, Helena até tira o seu colar e oferece pra eles, achando que aquilo ali é só um mero assalto. Que dó dela, cara, sério mesmo. Então, o sangue manda ela apontar para qual deles é o Jay Harris, o menino. E ela, completamente sem reação, sem entender o que tá acontecendo, aponta para a criança. O sangue até desconfia de que ela esteja mentindo, esteja apontando para a garota, mas o queijo, ele vê nos olhos dela que ela não está mentindo, ela está falando a verdade. Então, eles vão até a cama do Jay Harris, que estava dormindo, tampam a boca dele, a câmera vira para Helena, e nós apenas ouvimos o som de carne sendo cortada e de sangue jorrando, de sangue e queijo decapitando Jay Harris. Inclusive, dá para ouvir bem de fundo e bem baixinho o Jay Harris implorando para que a mãe dele ajude ele. Mas já não havia mais o que fazer naquela situação. A única reação que a Helena tem é de pegar Jay Harris, a filha mulher, e sair correndo do quarto. Ela, completamente em estado de choque, ainda sem entender o que aconteceu, vai até o quarto da Alicent, que estava ali no meio do ato com Criston Cole. Ela nem se importa com isso e apenas senta no canto do quarto, balançando pra frente e pra trás e abraçando Jay Harris. E quando Alicent pergunta pra ela o que aconteceu, ela mexe a sobrancelha como quem tá realmente caindo na real e diz: eles mataram o menino. Então ela finalmente entende o que acabou de acontecer, começa a ter reação, e o episódio acaba. Essa cena aqui, cara, realmente acabou comigo. Os sons do Jay Harris sendo decapitado não vai sair da minha cabeça tão fácil, ainda mais porque eu revi essa cena mais uma vez pra produzir esse vídeo aqui. Muitas pessoas reclamaram de que foi diferente nos livros, até porque nos livros eles têm um terceiro filho, que é o Maelor, que também é um garoto, e tem todo o drama de qual deles eles vão matar. A reação da Helena também no livro é bem diferente, ela tem uma reação mais espalhafatosa, ela já entende o que tá acontecendo de primeira, enquanto aqui ela fica totalmente em estado de choque. E eu particularmente gostei bem mais da reação dela aqui no episódio. Eu gostei dessa questão dela ficar totalmente em estado de choque e não conseguir raciocinar o que aconteceu. E pra vocês que querem uma reação mais espalhafatosa, se acalmem, porque eu tenho certeza que vai acontecer no próximo episódio. E a atuação da Fia Saban foi perfeita, porque ela trouxe ali uma atuação minuciosa, em que não é espalhafatosa, mas ela consegue passar a mensagem somente com os olhos e com a atuação corporal. E a direção da Alan Taylor foi angustiante, cara. A decisão de deixar apenas o som da cena e toda a construção de como ela foi feita foi simplesmente cruel. Tinha até gente reclamando que queria que a cena fosse mais explícita visualmente. Cara, sinceramente, esse tipo de pessoa nem vale a pena a gente falar, não vale nem a pena ouvir, que são só pessoas totalmente doentes que querem ver uma criança de 5 anos sendo decapitada. E assim terminamos o primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon. Eu simplesmente amei esse episódio. Como eu falei, faltou algumas coisinhas. Queria ter visto mais da reação dos verdes sobre a morte do Luke. Também gostaria de ter visto um pouco mais do luto da Rhaenyra antes dela encontrar o corpo do Luke. Mas no geral, foi um ótimo episódio. Ele pavimentou muito bem a trama política que vai nos acompanhar na segunda temporada, além de encerrar com essa cena que foi absurdamente cruel. Foi um ótimo início de temporada, eu tô ansioso pra ver aonde vamos ir a partir daqui. E é claro que teremos análises semanais aqui no canal. E vocês, o que vocês acharam desse primeiro episódio da segunda temporada de House of the Dragon? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia e bater esse papo, que é muito importante pra gente gerar aqui a nossa comunidade. Me siga nas minhas notícias sociais, pensando aqui no canto da tela. Twitter eu tô lá quase sempre, Instagram pra de vez em quando, mas assim vale a pena você me seguir lá pra você não perder as novidades. Se você gosta de The Boys, aqui nesse vídeo eu faço uma análise completa dos 3 primeiros episódios da quarta temporada. E se você curte ver não quer ver um destrinchei no trailer, aqui eu destrinchei completamente todos os detalhes do trailer. E bom, é isso, gente. Um beijo e até a próxima.